Obrigado pela vossa presença aqui hoje. Obviamente eu a partir do nosso escritório de Oeiras e os meus colegas Ricardo Brás e Ricardo Borges a partir do nosso escritório de Gaia. Bom dia a todos. Bom dia. Temos aqui o tema do SolidWorks 2025, que nós já tivemos oportunidade de mostrar em 4 eventos presenciais que fizemos no Porto, em Paredes, também em Aveiro, também aqui em Oeiras, no Tagus Park, onde andámos a mostrar um bocadinho as novidades do 2025 presencialmente. Certo, colegas? Vocês, obviamente, também foram os principais intervenientes desta mostra técnica que nós temos andado a fazer. E, de facto, já tivemos estes 4 eventos, pudemos contactar presencialmente com muitos de vocês, portanto, tivemos mais de 150 pessoas presentes em todos os eventos, o que é ótimo, mas obviamente há sempre pessoas que não têm a possibilidade de comparecer presencialmente e é importante também termos uma versão, digamos, deste conteúdo que nós possamos partilhar convosco de uma forma online, digital, portanto, não obrigando a que haja uma deslocação física. Portanto, e esse é o dia de hoje, certo? Webinar, 21 de novembro. Só também alguma pequena diferença em relação aos eventos. Nós, nos eventos, também fizemos, para além daquilo que vos vamos mostrar hoje, que é uma apresentação muito técnica, só de novidades de todo o portfólio 2025 e bastante mais detalhada também daquilo que mostramos nos eventos presenciais, mas nos eventos presenciais nós complementámos também esta parte técnica da nova versão com alguns, digamos, com a ilustração daquilo que seria, portanto, por exemplo, o fluxo de trabalho utilizando a plataforma 3D Experience, os serviços cloud da plataforma 3D Experience. Por isso, fizemos também alguns exemplos à volta deste tema. Mostramos também como é que a plataforma poderia expandir a utilização do SolidWorks para outras áreas, na parte da simulação, na parte da sustentabilidade, na parte, digamos, do planeamento fabril, mas assim, digamos, a um nível muito macro. Hoje, a nossa intenção é claramente uma intenção muito técnica, portanto queremos partilhar convosco com um nível mais avançado aquilo que fizemos nos eventos, mas com um nível maior de detalhe, e é esse o nosso plano para hoje, certo, colegas? Sim, exatamente isso. Portanto, vamos cobrir aqui uma série de áreas do SolidWorks, já vamos mostrar isso, mas só antes de avançarmos para o PowerPoint propriamente dito, eu gostava também de vos transmitir algo que é muito importante. Vocês que nos conhecem à Schedule, como Schedule, portanto, há muitos anos, obviamente também terão alguma recordação de nós fazemos parte do grupo Ibermática, a Schedule faz parte do grupo Ibermática também já há bastante tempo, mas como vocês já compreenderam, portanto, este é o primeiro webinar que nós estamos a fazer utilizando a nova marca Ibernova com que nos estamos a apresentar ao mercado, e assim também o fizemos, já nos eventos, aproveitámos os eventos presenciais também para fazer esse lançamento, e esta nova marca representa uma nova etapa que nós queremos que seja de muito crescimento e de muita evolução dentro daquilo que é a nossa equipa de trabalho. Existem novos acionistas, existe um plano bastante ambicioso de crescermos, portanto, não só na parte de engenharia, portanto, seja SolidWorks, plataforma 3D mostrar também aqui em complementaridade com outras áreas que nós trabalhamos através daquilo que é o portfólio anteriormente da Ibermática e agora da Ibernova. Esse portfólio, Ricardo, se puderes avançar para o slide seguinte, agradeço. Esse portfólio nós representamos com um infinito, vocês já provavelmente terão visto também muitas vezes seguem os nossos canais sociais, onde englobamos não só, naturalmente, a parte do SolidWorks e da plataforma 3D Experience dentro daquilo que é a componente de engenharia, mas também as nossas soluções de ERP e de MES para gestão integrada das empresas industriais, incluindo todas as funções de gestão, planeamento, contabilidade, financeiras, logística, etc., mas também o controle em tempo real do chão de fábrica através das nossas ferramentas de MES. Por isso, a nossa oferta é muito ampla, a nova marca reflete esta nova ambição e esta solução integrada que nós queremos dar a todos os nossos clientes, baseada no dado, baseada na qualidade dos dados que nós conseguimos obter dos diferentes produtos que trabalhamos de uma forma completamente integrada. Por isso, Ibernova
está feita a apresentação. A marca Schedule não morreu, ou seja, continua a ser a marca da empresa fiscal, digamos assim, da nossa entidade fiscal, mas do ponto de vista daquilo que é a nossa apresentação ao mercado, o nosso site, as nossas redes sociais, vocês vão agora começar a ver então esta nova marca Ibernova, portanto, marcando este ponto importante que nós queremos fazer de inflexão, de crescimento e de ambição para vos servir melhor agora e também no futuro mais próximo. Posto isto, Ricardo, se calhar avançávamos para o que nos traz realmente aqui hoje, que são as novidades do SolidWorks 2025. As novidades, como em qualquer outra versão, têm, ou seja, vocês podem tomar contacto com elas através de diferentes formas. Nós preferimos, obviamente, que seja através dos nossos eventos e das nossas ações, dos nossos webinars, mas existem também sites do lado da SolidWorks com as novidades, existem e-books, existe este documento PDF que vocês encontram aí, que tem todas as novidades de nova versão e tem que 200 páginas à volta disso, é o costume, portanto tem o detalhe mais fino que nós temos ao nível das novidades. E continuando, aquilo que vos vamos aqui trazer hoje, as demonstrações que vamos fazer, porque nós gostamos de fazer o máximo possível ao vivo, vamos mostrar utilizando este conjunto. Este conjunto é um equipamento de ginástica de uma empresa chamada Proteus Motion, que funciona ao contrário daquilo que são os equipamentos convencionais, que são, digamos, unidirecionais ou uniaxiais, funciona de uma perspectiva completamente tridimensional, como vocês estão a ver neste pequeno vídeo da apresentação. Portanto, é um equipamento eletromecânico muito interessante e é este equipamento de um cliente SolidWorks que nós vamos utilizar para fazer a nossa demonstração de hoje. Certo, colegas? Exatamente isso. Isto quer dizer que eu estou praticamente a passar-vos a bola. Portanto, ou seja, vamos avançar para, digamos, o plano que tínhamos aqui hoje em termos de tópicos que vamos cobrir, portanto, cada um destes que nós estamos aqui a ver do nosso lado direito, e começamos já diretamente com a parte das peças. Certo, Ricardo? Exatamente, pelo início, não é? Um bocadinho por aí. É isso. Ora bem, muito bom dia a todos, bem-vindos, espero que gostem do webinar e vamos então ver aquilo que existe de novo nesta nova versão 2025, começando pela parte das peças, ok? Portanto, vamos passar então aqui ao SolidWorks, propriamente dito, e para vermos o que é que existe aqui de novidades ao nível das peças, eu vou começar aqui por abrir este assembly e algo que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Ou seja, reparem aqui que o referencial que está orientado na vertical é o eixo Y. E eu agora, ao converter o meu assembly numa peça multibody, tenho agora a possibilidade de definir qual é que é o meu eixo vertical. Isto quer ao nível das peças, quer ao nível da criação de conjuntos, ok? Vamos então criar aqui uma nova peça multibody com o referencial vertical sendo o eixo Z. E desta forma conseguimos então alternar de uma forma mais expedita e mais eficiente o nosso referencial vertical. Uma outra novidade aqui ao nível das peças prende-se com a questão do comando do chanfro, ou seja, da mesma forma que já teríamos aqui a possibilidade de fazer uma seleção de filtros ao nível do comando dos fillets, temos agora também o mesmo tipo de funcionalidade ao nível do chanfro, ok? Tendo como base esta peça e o facto de nós termos aqui esta parte roscada aqui abaixo, na parte intermédia da peça, nós queremos queremos simplificar de certa forma a nossa peça e vamos ver aqui o novo método de simplificação que nós temos disponível nesta nova versão ao nível das peças. Portanto, aquilo que nós temos agora aqui disponível é um novo método, o método de simplificação pela silhueta, ou de feature por silhueta. Então, para nós simplificarmos aqui a nossa peça, nós, em primeiro lugar, vamos fazer uma seleção de janela a capturar todos os sólidos, ok? E vamos começar por fazer uma simplificação utilizando o método do Bounding Box. Vamos adicionar aqui o nosso grupo e vamos ter aqui a nossa janela sincronizada que nos vai permitir ver qual é que é o estado de simplificação do nosso modelo. Desta forma, nós perdemos um bocado aqui a propriedade intelectual da nossa peça, ou seja, ela era circular, aqui ficamos com um objeto quadrado. Vamos então ver outro método que nos possa permitir chegar a um resultado final melhor, digamos assim.
este é o resultado pelo método cilíndrico. Vamos aqui alterar pelo outline do polígono. Teríamos aqui este resultado. E, por último, vamos fazer aqui o teste do Tight Fit Outline. Ou seja, aqui neste caso já conseguimos aproximar o resultado final à geometria propriamente dita, aquilo que nós temos inicialmente. Temos aqui também uma opção adicional que nos permite manter tudo aquilo que são contornos internos da nossa peça e, dessa forma, acabamos por ficar com um resultado bastante melhorado e conseguimos então agora utilizar depois a nossa versão simplificada da nossa peça nas nossas próximas assemblagens. Ok? Portanto, esta será uma das novidades que nós temos aqui ao nível da versão 25. Outras novidades que nós temos também aqui ao nível das peças. Por exemplo, vamos começar por ver aqui ao nível do Evaluate. Agora, quando nós formos ao Performance Evaluation, ao nível da peça, nós vamos ter aqui também informação adicional no que diz respeito ao número de triângulos que representa a parte gráfica da nossa peça. Ou seja, temos também o número de faces únicas que a nossa peça tem. Neste caso, se nós formos aqui às opções e se formos às propriedades do documento, nós temos aqui também a possibilidade de alterar a qualidade de imagem do nosso modelo. Portanto, reduzindo aqui este slider, nós conseguimos refinar mais ou menos, ou seja, basicamente é a resoluçãozinha ali daquela circunferência que temos aqui nesta secçãozinha. Portanto, nós vamos reduzir a nossa qualidade de imagem para cerca de 10, 15%, que é aquilo que normalmente é aconselhado nós utilizarmos. Reparem que, em termos de representação gráfica, nós começamos com cerca de 26 mil triângulos para representarmos esta nossa peça e com esta simplificação da qualidade de imagem, fazendo um refresh, passamos para cerca de 1/3, 7.400 triângulos, ok? Tomando como base o aspecto do acabamento superficial da nossa peça, vamos fazer aqui também uma análise de curvaturas e reparem que temos aqui uma zona que pode ser problemática em termos de acabamento superficial, temos aqui uma zona avermelhada e nesta nova versão, se nós editarmos o comando do fillet, nós temos aqui uma nova opção que nos permite, desculpem, não era esta aqui, nós temos aqui uma nova opção que nos permite garantir ali uma melhor continuidade daquela secção, ok? E temos ali também um acabamento melhor, ou seja, no fundo, ativando e desativando aqui a opção, temos ali uma espécie de uma barriga, ok? Ativando aquela opção, o fillet fica muito mais suave, que nos dá depois também um acabamento superficial da peça muito, muito melhor, ok? O mesmo depois, ou seja, deixamos de ter ali aquela zona avermelhada e o mesmo depois vai-se também traduzir aqui numa melhoria em termos de simplificação naquilo que diz respeito à quantidade de triângulos que representa a nossa peça. Ou seja, conseguimos ter aqui um ganho de cerca de 1000 triângulos com esta alteração, ok? Tendo em consideração também os dados do Performance Evaluation, se formos ver, uma das operações mais críticas em termos de processo de rebuild, e que ocupa aqui cerca de 22% do tempo, é este sketch pattern, ok? Este sketch pattern é nada mais, nada menos do que uma representação desta rosca que nós temos aqui no comando do cut sweep. Se nós não tivermos a necessidade de replicar todo este pormenor na nossa peça, nós poderíamos então pura e simplesmente eliminar aquela operação. Portanto, aqui a novidade neste caso é que nós agora também já conseguimos eliminar operações que estejam para lá da barra do rollback, ok? Algo que antes também não conseguiríamos fazer. Puxando aqui a nossa barra de rollback agora aqui ligeiramente abaixo, nós vamos verificar que ao nível da árvore temos aqui um erro ao nível da operação, que por sua vez depende do erro ou aviso que está ao nível do sketch. Portanto, pela informação que nós temos aqui, temos indicação que há entidades que perderam a sua relação e por esse mesmo motivo estamos a ter este problema. A entidade é esta medida aqui de 2, ok? À moda antiga, o que nós teríamos que fazer era picar ali aquele quadradito vermelho e voltar a recapturar uma nova referência. Nesta nova versão, isso já não é preciso, porque se vocês fizerem o botão direito sobre aquela cota, conseguem fazer o auto-repair daquela dimensão e ele automaticamente vai substituir por uma que garanta aquela medida de 2, ok? Da mesma forma, caso nós tenhamos mais do que uma cota ou mais do que uma entidade que tenha este tipo de problemas, nós podemos também aceder ao Display Delete Relations e dessa forma, selecionando ali a distância 10, podemos fazer automaticamente o Find Replacement e ele vai nos encontrar uma nova referência para substituir.
De outra forma, podemos também reparar todas as referências que estejam em falta aqui no nível do nosso sketch e ele automaticamente nos devolve ali uma indicação de que conseguiu regenerar e conseguiu resolver o problema com sucesso, ok? Portanto, aqui temos também uma forma mais eficiente de trabalhar. Outra coisita que eu quero mostrar aqui com esta peça é uma outra novidade e prende-se com o seguinte. Aliás, espera aí, eu tenho que voltar aqui ao default e prende-se com o seguinte. Ou seja, se eu fizer aqui uma seleção de tangência daquela face, eu agora vou conseguir ir ao meu measure e vou conseguir obter a área projetada daquela superfície num plano. Ok? Será também aqui uma outra melhoria que nós temos nesta versão 2025. Mais coisas que nós temos aqui que podemos ver também com base desta peça. É uma outra melhoria e está relacionada com os padrões, ok? Neste caso aqui, o que nós vamos fazer é um padrão com referência ali ao plano 1. Vamos fazer aqui 3 cópias, por exemplo. 3. E vamos passá-las aqui 5. E o que nós vamos fazer aqui neste caso é uma cópia de elementos de referência, como é o caso de planos ou eixos, ok? Nestas novas versões nós já vamos conseguir fazer padrões de elementos de referência, ok? Uma outra novidade que nós temos também nesta nova versão, e aqui neste caso uma novidade revolucionária, é a possibilidade de ativar aqui uma nova tab, o Command Editor, ok? Ele ainda está em fase beta, ok? E o que é que ele nos vai ajudar a fazer? Ou seja, ele vai nos ajudar com base nas nossas rotinas, no nosso tipo de trabalho, ele vai nos ajudar a devolver o tipo de comandos mais apropriado ou com base também no histórico, que é aquilo que nós vamos utilizando no dia a dia. Ou seja, reparem no seguinte, fixem sempre o olhar naquilo que eu estou a fazer, mas também nas opções que vão estar disponíveis ao nível desta nova tab. Ou seja, eu vou começar por criar aqui um sketch nesta face, ok? Reparem que nós tínhamos ali algumas operações e automaticamente ele alterou todo aquele tipo de operações para as operações de sketch. Vou buscar aqui um slot, vamos desenhar aqui um slot aqui mais ou menos nesta posição. Vamos fechar então o nosso sketch. E reparem que ele automaticamente passou para nos mostrar ali outro tipo de operações, nomeadamente a possibilidade de fazer um corte ou a possibilidade de fazer uma extrusão. Se eu já tenho um contorno fechado, já posso avançar para retirar ou adicionar material. Aqui neste caso, eu vou então fazer um corte passante, ok? Aqui neste caso, aliás, não sei se aperceberam, mas enquanto eu estava aqui na edição desta operação, ele já mostra aqui o measure, ou seja, se eu quiser tirar alguma medida como referência, eu consigo validar essa referência e depois então definir aqui qual é que era o valor da profundidade do corte, ok? E reparem aqui num outro pormenor, por exemplo, imaginem, a partir do momento em que eu seleciono ali uma daquelas faces do slot, ele automaticamente me vai alterar o tipo de comandos que nós temos ali disponível e agora sim nós vamos fazer ali um padrão linear, por exemplo, aqui neste caso vamos só buscar aqui a referência de uma aresta. Ok, e o que nós vamos fazer com este padrão linear será então um padrão ali daquele slot. Vamos aumentar ali o espaçamento. Ok, parece-me bem. E podemos então validar. Reparem que a partir do momento em que eu vou selecionar aquela aresta, ele também já mostra ali o fillet. Vamos então selecionar ali o comando do fillet. Aqui pode ser 2. Ok. Acho que definido 2, deve ser uma questão de pré-visualização. Vamos então aqui, ok, deixem-me só voltar aqui a dar o fillet. Ok, ok, aqui 2 milímetros. Ok, é lá em cima, está variável, ok, não era o variável, mas sim o fillet, digamos, normal. Agora aqui 2, ok, agora sim. E conseguimos então validar. Reparem que, à medida que nós vamos fazendo diferentes seleções, automaticamente os comandos que nós temos lá em cima disponíveis vão alterando, ok? Esta foi uma novidade que nós não referimos nos eventos presenciais, mas é uma novidade que nós também não queríamos perder de vos mostrar e fazer aqui um destaque diferente neste evento, ok?
É uma é super importante, super importante. Exatamente. Ok, grande nome. Portanto, aqui é também, digamos, uma das maneiras como também estamos a implementar dentro do SolidWorks aqui já algumas técnicas de machine learning e de inteligência artificial. Portanto, a informação que temos sobre este comando é que ele próprio também vai conhecendo os comandos que o utilizador costuma utilizar com mais frequência, portanto, e vai também adaptando essas escolhas de comandos que ele prevê que se irão fazer a seguir ao workflow e ao processo de trabalho do próprio utilizador. Portanto, super importante. E como tu disseste, Ricardo, isto é um bónus que estamos a fazer aqui hoje. Nós não mostramos esta ferramenta nos eventos presenciais. Esta e outra. Atenção. Entretanto, ainda vem mais. Outra. Exatamente. Vamos embora. Vamos então continuar no que diz respeito a falar a peças, mas neste caso passamos já para o que diz respeito às peças multibody, chapa e element. O que é que nós temos então aqui como novidade? Neste aspecto aqui, como novidade, começando aqui pela catalyst, vamos aceder aqui às nossas propriedades e se nós tivermos a necessidade de adicionar aqui uma nova propriedade, pode ser, por exemplo, processo de corte. Imaginem que esta peça, o processo de corte vai ser por jato de água e nós agora teríamos a necessidade de representar o mesmo tipo de processo de corte para todos os elementos da nossa catalyst. Nós temos então agora aqui a possibilidade de replicar esta mesma propriedade para todos os elementos de uma forma bastante mais simples e eficiente. Agora, aquilo que por vezes também acontece é aquilo que nós aplicamos à generalidade não é, nem sempre se vai aplicar a todos os casos, não é? Portanto, imaginem que aqui o primeiro elemento não é o corte por jato de água, mas sim por serrote, e nós agora teríamos a necessidade agora de atualizar também alguns elementos específicos. Nesse sentido, nós vamos fazer uma nova cópia, em vez de aplicarmos a todos os elementos da catalyst, vamos especificar quais os elementos que nós queremos afetar. Reparem que, quando nós damos o OK, ele dá-nos indicação. Esta propriedade já existe, já tem valor, se nós queremos ou não alterar o valor previamente existente. E desta forma, temos então toda a informação atualizada. Ok? Outra novidade que temos também disponível aqui ao nível das peças multibody, isto neste caso, mais concretamente no caso dos elements, é uma nova funcionalidade de representar soldaduras, groove bead, e aqui neste caso, ou seja, nós vamos começar por selecionar a primeira face, a segunda face de contacto, e aqui o software automaticamente nos vai representar ali o cordão de soldadura, ok? Desta forma, ele vai representar ali um novo body, portanto, o que poderemos fazer é, através do mirror, podemos então duplicar toda esta informação para os restantes localizações. Ora, o mirror aqui de body, e vamos então fazer ali a seleção do nosso elemento e desta feita temos o nosso modelo completo. Ora bem, passando aqui para mais novidades e passando para o tema da chapa, propriamente dito. Temos também novidades no que diz respeito ao tab and float. Portanto, vamos fazer aqui a seleção daquilo que queremos afetar. Ora, num primeiro momento, eu quero afetar aqui, ele não está aqui. Ok, só um segundo. Fazemos aqui. Ok. Ele já me fez aqui a seleção no sítio errado. Ok. Agora sim. Agora vou selecionar aquela face oposta. Ok. Vamos criar aqui um novo grupo e vamos replicar o mesmo tipo de trabalho ali para o lado oposto. Portanto, aqui, o que é que nós temos como novidade? Vamos começar só por adicionar aqui um offset, para conseguirmos ver de uma forma mais eficaz aquilo que nós queremos ilustrar. Ou seja, nós damos ali um offset a cada uma das extremidades do tab, ok? A novidade aqui é que nós agora temos aqui a possibilidade de alinhar o tab central pelo centro daquela aresta, ok? Portanto, eu vou alinhar ali pelo centro. O espaçamento que nós tínhamos entre cada uma das cópias era 10,40 e qualquer coisa. E nós agora podemos, por exemplo, atualizar para 15 e ele vai atualizar tendo em consideração a peça do centro e o centro daquela aresta, ok? Uma outra novidade prende-se com o facto de nós podermos também descartar alguma das instâncias. Neste caso aqui nós queremos descartar a instância central e podemos facilmente descartá-la desta tab and slot, ok?
Mais novidades ao nível do sheet metal. Podemos adicionar aqui edge flange, algo que também já conseguiríamos fazer na versão anterior. O que é que nós temos aqui de novo? Na versão anterior, nós adicionamos duas edge flange no mesmo comando, teríamos que obrigatoriamente utilizar o mesmo comprimento, ou então teríamos que fazer o edit flange profile para cada uma delas de forma individual. Nesta nova versão, nós conseguimos definir um comprimento individual para cada uma destas flanges. Portanto, aqui vamos dar 40 mm, por exemplo, e vamos aqui à segunda e vamos dar aqui, por exemplo, 80 mm. Ok? E esta será aqui uma outra novidade que temos também ao nível da chapa. Outra novidade ao nível da chapa prende-se com o facto de quando nós enviamos a informação para a fabrico, ou seja, no estado planificado da nossa peça. Ou seja, temos aqui uma nova função, que é o Bend Nodes, e o que é que ele vai permitir? Ele vai permitir a criação de entalhes na extremidade das linhas de quinagem. Este tipo de entalhes podem ser triangulares, circulares ou retangulares, e podemos também depois definir qual o tamanho do mesmo. Ok? E seria isto aquilo que nós tínhamos para vos mostrar no que diz respeito às novidades do SolidWorks 2025, no que diz respeito às peças. Ok? Voltamos então aqui ao nosso PowerPoint. Temos então aqui um resumo daquilo que foi mostrado e daquilo que também existe como extra ao nível das peças. E podemos então passar aqui também ao resumo no que diz respeito às peças multibody, chapa e weldment. Bastantes novidades aqui nestas duas áreas. Exatamente. Portanto, qual foi a vossa favorita? Podem ir dando aí o vosso feedback também no chat, para nós também estarmos a acompanhar e termos esse testemunho, digamos assim. Ora bem, vamos então avançando e vamos passar novamente ao SolidWorks e vamos ver o que é que existe de novo ao nível dos conjuntos. Ok? Ora bem, então eu vou começar por abrir o nosso conjunto em Large Design Review para vermos também o que é que existe de novo neste ambiente. Uma das novidades diz respeito aqui com a parte da seleção, ou seja, no Large Design Review nós já conseguimos fazer a seleção por breadcrumbs, ok? Uma outra questão que nós temos aqui também como novidade é o seguinte, ou seja, ele agora abrimos aqui uma nova vista sincronizada e basicamente o que nós vamos querer mostrar aqui nesta nova vista é outro tipo de aspecto que é novo nesta versão do 2025. Ou seja, neste momento nós conseguimos também já fazer a análise de detecção de interferências, mesmo que ao nível do Large Design Review, ok? Portanto, aqui de uma forma bastante mais expedita, conseguimos depois também fazer este tipo de análise. Uma outra questão, pegando no mesmo subassembly, mas agora abrindo em Resolved, temos também aqui algumas novidades, e essas mesmas novidades dizem respeito àquilo que nós designamos por Display Stage, ok? Ou seja, a novidade aqui, nós podemos configurar e trabalhar os Display States por tabela, algo que já tínhamos também disponível ao nível das configurações, e desta forma, o que nos permite aqui de uma forma mais fácil e eficiente, controlar aquilo que nós estamos a visualizar ou não. Isto porque, ao nível dos Display States, nós conseguimos controlar quer se o componente está visível ou está invisível, se ele está transparente ou se está opaco. Se quisermos ter ali uma gama de cores, também poderíamos ter uma configuração por Display Stage a mostrar diferentes cores. Portanto, ajuda-nos bastante também a esse nível e fica muito mais leve que a utilização das configurações. Ok? Uma outra questão que temos aqui também como novidade nesta nova versão. Reparem aqui no seguinte, eu neste momento tenho dois conjuntos abertos e se eu selecionasse esta opçãozita de Create Document Group, ele iria criar um grupo de documentos que eu poderia abrir no futuro em simultâneo. Vamos fazer aqui um teste. Ora bem, eu tenho aqui, se eu vier aqui ao meu menu de boas-vindas, tenho aqui já um Document Group criado e a ideia é que, quando eu selecionar esta opção, ele vai-me abrir um conjunto de ficheiros, sejam eles peça, assembly ou desenho, ok? Aqui neste caso ele vai-me abrir 3 assemblies, ok? Que é para podermos mostrar também aquilo que há de novidades a seguir. Portanto, começando aqui por um destes exemplos, o que é que nós temos aqui como novidade? Algo que nós já falamos, que existe novidade ao nível do Large Design Review, mas que também foi melhorado
nos conjuntos, digamos, normais, aqui com uma opção extra. Ou seja, neste momento nós podemos também incluir a detecção de interferências por elementos de superfície, ok? Portanto, aqui eu vou selecionar aqui esta peça vermelha que é uma representação de uma corrente. Portanto, vamos fazer aqui a seleção daquilo que nós queremos, então, simular. Ok? E vamos então fazer ali a última seleção e vamos então fazer aqui o calculate. E neste caso ele vai-nos fazer a detecção de interferências, tendo por base também a eventual interferência entre a superfície e os sólidos. Ok? Esta é uma das novidades. Depois temos também uma outra novidade no que diz respeito aqui ao Copy with Mates. Ou seja, neste momento nós já conseguimos utilizar o comando Copy with Mates para a utilização de mates do tipo mecânicos ou mates avançados, ok? Eu aqui estou a utilizar a duplicação destes componentes e eles, quando foram introduzidos, estavam a utilizar este mate de slot em que o seu constrangimento estava livre dentro daquele rastro. E nós mantemos também essa mesma relação. Ok? Passando aqui para um outro exemplo, temos aqui também o mesmo tipo de análise, ou seja, vou fazer aqui uma copy with mates deste monitor, ok? E nós basicamente vamos então buscar aqui como referência aquela face e vamos reorientar aqui a posição do ângulo e vamos aqui buscar também ali aquela face para servir, digamos, de encosto. Ok? Está posicionado. Podemos então passar aqui fazer o make flexível do nosso subconjunto e desta forma nós vamos conseguir então rodar e puxar acima ou abaixo a posição do monitor, ou seja, conseguimos utilizar outro tipo de constrangimentos quando estamos a utilizar também o comando do Copy with Mates. E para finalizarmos a parte dos conjuntos propriamente dita, temos também aqui uma novidade extra, que acho que é bastante interessante, ao nível do Assembly Visualization, ok? Agora, no Assembly Visualization, para além de nós termos aqui a possibilidade de ver algum tipo de propriedades e depois conseguirmos distingui-las pela cor, ou seja, do mais pesado para o mais leve, em termos de análise de performance, aquele que demora mais a abrir ou aquele que tem mais representação em termos de triângulos, ok? Temos aqui uma outra funcionalidade que eu gosto bastante e acho bastante interessante. Eu vou carregar aqui um estilo que já tenho pré-configurado e reparem no que ele aqui me vai carregar. Ou seja, o meu estilo que eu carreguei basicamente está a ir buscar informação dos diferentes materiais que compõem cada uma das peças do nosso conjunto, ok? E basicamente aquilo que foi feito foi, vamos aqui editar a nossa coluna e vamos ver de que forma aqui isto foi customizado. Ou seja, para cada uma das categorias de materiais, eu atribuí uma cor e de uma forma mais fácil e intuitiva nós conseguimos ver quais são as peças de determinado tipo de material. Este tipo de efeito pode ser utilizado noutro tipo de circunstâncias, nomeadamente, imaginem estados de edição dos vossos fecheiros, se ele está em edição, se já está aprovado, ou se em que estado é que está, ou, por exemplo, para diferir aquilo que é peças de fabrico, peças de compra, ou artigos que são feitos fora e que são subcontratados, e de uma forma mais fácil e intuitiva vocês conseguem também distinguir esse tipo de conteúdo, ok? Ou seja, podemos pintar o nosso modelo da cor que nós quisermos, de acordo com os atributos que nós quisermos. Exatamente, exatamente. Então, podem ser atributos do próprio SolidWorks, atributos do Source ou então atributos do PDM, como também atributos da forma 3D Experience. Utilizar os serviços cloud, também podemos ir buscar propriedades que estejam definidas ao nível da plataforma com os cloud services. Exatamente, exatamente. Obrigado por esse complemento. Eu ando aqui um bocadinho atarefado naquilo que estou a fazer e nem sempre lembro tudo. É isso mesmo. Não, é bom. Vamos falando todos, é mais interativo, é assim que funciona melhor. Exatamente isso, exatamente isso. Vamos ver então o que é que temos de novidades no que diz respeito aqui à questão dos desenhos. Uma das novidades prende-se com o facto da reabertura dos nossos desenhos. Isto é, imaginem que, por algum motivo, nós começamos a trabalhar no nosso desenho e fizemos alterações que não deveríamos ter feito. Ou seja, qual é que é o processo natural que tem que acontecer? Nós fechamos o desenho e fechamos sem o guardar.
Portanto, existe aqui uma nova funcionalidade que já estava disponível, quer ao nível do ambiente peça, quer ao nível do ambiente conjunto, que é o reload. Ou seja, neste momento, vocês podem recuperar o último estado de save sem a necessidade de reabrir o desenho. Ok? Esta é uma das novidades. Temos depois uma outra novidade, no que diz respeito às tabelas. Ou seja, aqui neste caso temos uma lista de materiais em que temos informação também de elementos da catlist. E reparem aqui no seguinte, para esta vista que nós aqui temos, se nós abrirmos, temos aqui uma peça multibody. E se nós formos aqui às propriedades, tudo aquilo que é o element, reparem que a quantidade deste tipo de elementos está definida para estar pelo comprimento, ok? E não uma quantidade unitária. Portanto, aqui a novidade é que nós temos aqui uma opção adicional em que nos permite combinar diferentes tipos de unidades de quantidades e que ela se reflita aqui ao nível da tabela de forma automática, ok? Portanto, tudo aquilo que era o element está aqui definido pela quantidade por comprimento e não quantidade unitária. Uma outra questão que temos também aqui como novidade ao nível dos desenhos é, por exemplo, quando nós vamos exportar o nosso desenho para DXF ou DWG, em que nas opções nós vamos ter aqui uma opção adicional em que nos permite exportar cada uma das vistas como um bloco único, o que vai permitir depois facilitar o trabalho a posteriori, caso vocês precisem fazer algum ajuste ao nível de um software 2D, como é o caso, por exemplo, do DraftSight. Ok? E basicamente, em termos de SolidWorks, peças, assemblers e desenhos, seriam estas aqui as novidades que nós tínhamos para vos apresentar. Ok? Nós não estamos aqui a ir dando indicação do que é que está mais ou não dos eventos presenciais, mas há aqui algumas novidades que nós decidimos, então, mostrar apenas hoje. Temos agora aqui o resumo dos Vou desenhos. fazer um comentário, Ricardo, porque obviamente nós já vamos com 39 minutos. Tendo em conta aquilo que ainda nos falta mostrar, eu diria que se calhar este webinar vai durar cerca de 1 hora, ok? Só para também dar aqui uma expectativa realista aqui aos nossos participantes, mas deixem-se ficar até ao fim, porque nós no fim também temos uma surpresa, um brinde que queríamos também ver convosco quem é que realmente pode mostrar que sabe para levar para casa, ok? É isso, fiquem até ao fim, é o que eu quero dizer. É isso mesmo. E há mais novidades que não foram faladas ao nível dos eventos presenciais. Claro. E, portanto, eu julgo que agora será a minha vez em entrarmos aqui no outro produto de SolidWorks, que é o PDM. Portanto, entrando no PDM, estas são as novidades aqui que eu vou apresentar de seguida. Portanto, só para darmos aqui o início, neste momento, em termos de novidades, temos que o SolidWorks PDM já tem um separador próprio no SolidWorks. Antigamente todos estes menus estavam disponíveis pelo plugin. Outra novidade tem a ver com o checkout. Podemos fazer o checkout enquanto estamos a fazer o get. E também, a nível do explorador, podemos também fazer um planificado da nossa lista de materiais e ter todas as peças que estão ali incluídas, como acabaram de ver. E por último, uma exportação que só era possível a partir do 2D do SolidWorks. Podemos agora exportar a lista de materiais do PDM já com um thumbnail incluído e, portanto, temos ali um pequeno preview dessas mesmas peças e conjuntos. De seguida, temos aqui algumas novidades já do ponto de vista administrativo do PDM, portanto, isto tem a ver com a implementação em si, não da utilização no dia-a-dia. Temos aqui notificações por e-mail, já são compatíveis com outro tipo de envio, portanto, já não está específico com o SMTP, temos aqui, já é suportado ao nível do SSL e o TLS, e, portanto, conseguimos enviar notificações diretamente através dos serviços do Gmail, por exemplo, ou do Yahoo ou do Microsoft. Outras permissões que nós também temos a nível administrativo têm a ver com as permissões que damos ao nível da pasta. Antigamente havia uma combinação em que podíamos adicionar e renomear ficheiros e pastas, agora estas permissões vão passar a estar separadas e com isto conseguimos refinar com muito mais detalhe as permissões que damos aos utilizadores do PDM. De seguida, também há melhorias a nível da performance, portanto, quer no nível do check-in, quer também a nível da pesquisa web. Neste caso, isto é um exemplo para um conjunto de ficheiros com quase 2 GB.
e um total de 1000 ficheiros, portanto o check-in melhorou dentro do 24 para o 25 e a sua consulta a nível do web também melhorou para vermos esses ficheiros no nosso PDM web. E há uma última novidade no nível do PDM, que também me diz um pouco de respeito, que é referente ao SolidWorks Electrical. Antigamente, o add-in do Electrical era algo que era separado, não vinha incluído. A partir da versão 25, o add-in para configurar a ligação com o SolidWorks Electrical e o PDM também vem incluído na instalação do próprio PDM. Portanto, aqui, grosso modo, seriam estas as novidades administrativas e também do ponto de vista do utilizador do SolidWorks PDM. Claro que não ficamos por aqui, há uma questão importante a nível do SolidWorks Connected e, portanto, há algumas licenças que vêm do SolidWorks vindo da plataforma 3D Experience. A primeira novidade tem a ver, portanto, o SolidWorks Connected permite ter já disponível o chat da plataforma 3D Experience para nós trocarmos ideias entre os vários utilizadores. Neste caso aqui temos duas pessoas que estão envolvidas neste projeto e está aqui precisamente a indicar que é necessário acrescentar alguns furos nesta peça e tudo isto é um chat em tempo real, as pessoas partilham aqui a ideia e dão estas indicações a partir daqui. Portanto, o que vai acontecer é que estes furos que foram indicados vão ser adicionados então na nossa peça 3D, isto diretamente no add-in da plataforma no SolidWorks. Isto assim evita e-mails, evita estarmos a enviar outro tipo de notificações que podemos fazer através dos Cloud Services. E agora, com o SolidWorks Connected, este também suporta o próprio add-in do PDM. Portanto, o SolidWorks que vinha através da plataforma não suportava o add-in do PDM, neste momento já é suportado e nós conseguimos tirar partido então da nossa solução PDM no SolidWorks Connected e, portanto, temos acesso a todos os menus como tínhamos antes. Neste caso aqui, vamos fazer só um check-in com a alteração que fizemos neste conjunto e também, ao mesmo tempo, conseguimos tirar partido de uma funcionalidade bastante popular do 3D Experience, que é o Share e o Markup. Portanto, podemos fazer aqui a partilha externa para uma outra pessoa visualizar este conjunto e, portanto, no fundo aqui conseguimos tirar partido das duas soluções. Portanto, temos aqui, ok, este é o link com a partilha deste subconjunto do ProTempo. Depois também podemos adicionar as notas, podemos colocar comentários, expandir e tudo mais. Ok, portanto, a nível da colaboração e do PDM, é isto que temos de apresentar. Agora seria a parte da renderização, que eu acho que é aqui com o meu colega, com o Alexandre. Já foi. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, tu no PDM consegues, é interessante, consegues, portanto, utilizar o PDM como sempre o conheceste dentro utilizando o SolidWorks Connected, mas ao mesmo tempo tirar partido das ferramentas do Shared Markup ou portanto, da plataforma, de comunidades, etc., que são possibilitadas pelos Cloud Services. Portanto, podemos fazer aqui um mix de PDM com colaboração e comunicação utilizando... Integrar cada vez mais as soluções disponíveis. Isto assim permite desta forma e pronto, o SolidWorks Connected no fundo acaba por ser outro tipo de licenciamento, portanto quem tem agora o Connected e o PDM pode ligá-los. Isso. Então, do lado da renderização, obviamente estamos a falar do SolidWorks Visualize, ok? Temos algumas novidades, por exemplo, é possível agora aceder diretamente ao Visualize através de API, ou seja, por exemplo, vocês podem criar uma macro, por exemplo, para criar automaticamente renders de 3 ou 4 câmaras que tenham no SolidWorks e fazer automaticamente o render para o Visualize, portanto é possível fazê-lo utilizando a API. Existe também um novo modo Fast, bastante mais poderoso, porque utiliza a tecnologia Stellar, portanto agora deixamos de utilizar aquela da NVIDIA, do iRay, passamos a usar só a da Stellar, que é comum a todo o portfólio da Dassault Systèmes. É possível também fazermos a exportação de GLTF. O que é que isto quer dizer? O GLTF é um formato neutro muito utilizado em várias ferramentas de realidade aumentada, de 3D, portanto na web, etc. E aquilo que nós conseguimos fazer é exportar os nossos modelos com materiais, com aparências, com aquele bom aspecto que damos no Visualize, exportá-los neste formato GLTF. Este formato GLTF depois pode ser aberto, por exemplo, em documentos de PowerPoint ou em documentos de Word, ou seja, é possível que alguém esteja a mostrar um PowerPoint e ao mesmo tempo
rodar em 3 dimensões, portanto uma peça com os materiais colocados e com o bom aspecto, portanto proporcionado pelo SolidWorks Visualize. Depois existe ainda também uma última questão, que é esta do faded floor, do chão esvanecido, onde nós podemos, do ponto de vista do render, calcular a imagem como se o chão estivesse lá, ou seja, o chão é levado em consideração do ponto de vista do cálculo das refrações, dos reflexos, das sombras, etc. Mas depois pode ser removido para efeitos de separação, ou seja, para termos o nosso modelo separado, portanto, do chão, e não criarmos aquela sombra que vocês veem ali embaixo, para tornar mais fácil separar a imagem digamos, do seu contexto à volta. Portanto, é uma opção que temos também e que é nova dentro do 2025. Portanto, estas são essencialmente as vantagens que temos com o Visualize na nova versão 2025. Depois, entramos aqui, então, no tema da simulação, que foi um tema que também passou completamente ao lado nos nossos eventos presenciais. Portanto, aqui vamos-vos dar mais alguns detalhes sobre o que é realmente possível fazer com as novas versões das ferramentas de Simulation, portanto Simulation, Flow e Plastics, com um enfoque aqui maior na parte do Simulation. Ricardo, avance então, por favor. O que é que temos do lado do Simulation? Temos primeiro a possibilidade de marcar quais são as peças que nós queremos levar para a simulação e esconder todas as outras, ou seja, eu aqui identifico quais são as que quero usar no cálculo e dizer excluir-me tudo o resto e o software vai-me concentrar só naquelas que eu selecionei, portanto essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que temos também um novo algoritmo mais, portanto, mais desenvolvido, mais fiável para fazer o cálculo de ligações do tipo PIN, utilizando o conector PIN, com uma matemática que está mais apurada. Temos também um novo tipo de conector genérico de mola, chamado precisamente General Spring, onde podemos também definir qual é o nosso sistema de coordenadas da mola e todas as características ortotrópicas da mola, portanto, incluindo coeficientes torsionais, coeficientes de flexão, etc. Portanto, é um novo tipo de conector que também poderemos tirar partido dentro do Simulation. Para além disso, existem também melhorias a nível daquilo que é a performance ao nível da criação da malha. Reparem que aqui temos neste exemplo uma comparação do 24 com o 25, onde vemos que no 25 temos cerca de 15% mais rápido, portanto, o tempo de criação desta mesma malha para as mesmas peças, as mesmas condições. Portanto, temos aqui também um apuramento de velocidade no cálculo da malha. Depois, ainda sobre o tema da simulação, mas agora virando um bocadinho, digamos, o nosso ponteiro para o Plastics. O Plastics tem 2 novidades também principais nesta nova versão, ou seja, existe aqui uma primeira novidade que tem a ver, podes avançar, Ricardo, que tem a ver com aquilo que é o isolamento da causa do warpage. Portanto, a warpage pode ser provocada por diferentes efeitos físicos, e aquilo que nós conseguimos fazer, em vez de termos só um gráfico do warpage, temos um gráfico subdividindo dentro do warpage qual é, digamos, a causa física que provoca esse efeito, dessa maneira, portanto, permitindo identificar e corrigir melhor qual é precisamente essa causa, portanto, e contribuindo para uma melhor definição do nosso modelo tridimensional. Depois, temos ainda aqui também, existe também mais bibliotecas de materiais, etc., que nós não estamos aqui a passar por cima de tudo. Daquilo que estamos aqui a indicar é que também existe um novo algoritmo mais apurado, também mais sofisticado, para cálculo da profundidade e da localização dos rechupos. Portanto, aquelas zonas onde o material poderá ter tendência para, por haver mais espessura, poder criar pequenas deformações para o interior na fronteira da peça. Por isso, novo algoritmo aqui também para os rechupos. Ainda do lado da simulação e terminando com o flow, existem essencialmente aqui otimizações ao nível da performance, quer ao nível do pré-processamento de conjuntos de grandes dimensões, quer também ao nível da criação da malha. Portanto, mas estas são as novidades principais que temos no Flow Sound Performance. Por isso, assim já vos damos também um apanhado daquilo que existe dentro dos produtos de simulation do portfólio Desktop SolidWorks. Para mais informações, porque existem também mais alguns detalhes em cada um deles, vejam depois também o PDF que tem, digamos,
digamos, a descrição detalhada de todas elas. Ok. E, portanto, acho que agora volta para mim outra vez, neste caso com as soluções do SolidWorks Electrical. Eu sou rápido. É bastante rápido. Temos aqui algumas, eu selecionei as principais novidades do SolidWorks Electrical. Neste caso, vamos começar pelo 2D, pela parte esquemática. Neste caso aqui, há bastantes mais propriedades que nós podemos definir para identificar os nossos componentes e, por exemplo, temos agora propriedades customizadas do utilizador para as ponteiras, quando nós definimos que tipo de ponteiras é que queremos nos nossos fios e cabos. E também temos novas variáveis nas referências cruzadas, neste caso nas setas de origem e destino, para podermos saltar, por exemplo, de uma página para a outra. Todas estas propriedades depois também ficam disponíveis no próprio PDF, isto fica como hiperligações e, portanto, facilmente, quando exportamos o nosso esquema elétrico, temos a hiperligação logo definida e todas essas variáveis disponíveis para podermos consultar facilmente o nosso projeto elétrico. A nível do Electrical 3D, portanto, o que é que nós temos? Temos a possibilidade de atualizar e conseguir obter informação atualizada a partir da nossa biblioteca no Electrical 3D. Antigamente isto só era possível no 2D. E também temos uma melhoria, portanto, a planificar toda a cabelagem e outras ramificações a nível dos chicotes. Portanto, chicotes ou harnesses, portanto, é esse o termo. Quando nós fazemos essa planificação, nós conseguimos ter agora uma vista e planificar de uma forma muito mais interessante essa cabelagem e quando há ramificações, conseguimos facilmente tê-las mais bem representadas e manipulá-las de maneira a enviar depois para o corte e portanto, planear toda a nossa cabelagem. Assim foram as principais que eu escolhi a nível do SolidWorks Electrical. De seguida, temos também o nosso SolidWorks CAM, ou melhor, peço desculpa, neste caso, o novo role que vem incluído nas licenças da plataforma. Portanto, no nosso CAM vai estar disponível este novo role, que é o NC Shop Floor, que permite fazer mais maquinações para além daquelas que estavam disponíveis no SolidWorks CAM, que seria só até vezes CIMEC. Neste caso aqui, podemos fazer todo tipo de maquinações. Vou só mostrar aqui um pequeno exemplo. Este é o role, portanto, da plataforma onde nós estamos a simular uma maquinação. Temos aqui a nossa máquina disponível. Vemos toda a maquinação que está a ocorrer naquela peça. Isto quase como se fosse um virtual machining, portanto, nós temos todo o equipamento envolvente para fazer a maquinação e, portanto, estamos a visualizar aqui toda esta simulação. Portanto, já não é algo em que vemos só a peça, a ferramenta, não. Aqui vemos todo o equipamento envolvente. E temos, por exemplo, aqui neste caso, o nesting nesta chapa e o respectivo corte que está a ser feito nesta chapa. Portanto, temos aqui muitas mais opções de maquinação neste role. Portanto, temos aqui este pequeno exemplo, ok? Portanto, ele otimiza também ocupando todo o espaço nesta chapa. E, assim, isto naturalmente, como isto é um role novo que está disponível, no próximo dia 11 de dezembro vai ser feito um webinar detalhado só para este role. Sim, o nosso especialista de CAM, o André Correia, vai fazer um webinar dia 11 de dezembro, precisamente apresentar com mais detalhe, com mais informação, exatamente o que é que conseguimos fazer com o NC Shop Floor Programmer. Portanto, dizer outra vez, penso que já disseste isso, Ricardo, todas as novas licenças de SolidWorks e todos os SolidWorks com Cloud Services vão passar a ter este role, independentemente de ser Standard Pro ou Premium. Portanto, passamos a ter basicamente duas soluções de CAM integradas, portanto, uma completamente desktop integrada no SolidWorks, a outra integrada na plataforma, com mais possibilidades para além daquilo que temos também dentro do SolidWorks. Ok? Muito bem, perfeito. Então isto quer dizer que nós, já vamos quase numa hora e cobrimos aqui, portanto, uma boa parte das novidades que temos, então, no SolidWorks 2025. Isto quer dizer que estamos a chegar ao fim desta parte da nossa apresentação, certo? Exatamente isso. Mas também aqui só com uma atençãozinha, ou seja, nós prometemos que iríamos ter mais informação neste webinar. Iríamos... Não, nós avisamos que
íamos ter mais material. Portanto, continuando, Ricardo, isto penso que fecha então a nossa apresentação do ponto de vista daquilo que são os datasets da SolidWorks e as demos programadas da SolidWorks. O que é que isto também quer dizer? Portanto, tudo aquilo que faz parte desta nova versão está incluído, obviamente, naquilo que é o serviço de manutenção de software dos produtos SolidWorks. Portanto, é uma das principais razões, obviamente, para ter digamos, o serviço de manutenção ativo. Só um pormenor relativamente aos serviços cloud. Os serviços cloud, se um cliente comprar uma licença nova ou se reativar uma licença que tem manutenção expirada, ele vai ter sempre os serviços cloud, portanto fazem parte de todos os novos produtos, todos os novos licenciamentos, digamos assim, mas qualquer cliente em manutenção pode optar por passar a ter os serviços cloud, portanto, pagando um pequeno incremento que existe para também tirar partido desta tecnologia. Portanto, os serviços cloud são opcionais para quem já tem manutenção ativa e para quem quer reativar ou para quem vai comprar licenças novas, portanto, fazem parte da solução de base do SolidWorks. Por isso, voltando aqui ao serviço de manutenção de software, novas versões, serviços cloud, produtos exclusivos, portanto, recordar, por exemplo, que produtos como o Electrical, o CAM, o Visualize estão disponíveis, portanto, enquanto o serviço de manutenção estiver ativo. Obviamente, também acesso ao programa de certificação, se os utilizadores pretenderem, portanto, criar ou ter uma certificação, portanto, oficial SolidWorks, poderão naturalmente e deverão, porque é uma certificação que é válida em todo o mundo e que é muito procurada pela indústria, portanto podem também fazer esse exame para demonstrar que têm esse grau de proficiência no SolidWorks. E depois existem naturalmente as vantagens que nós prestamos do nosso lado, do lado da Skedio e Ibernova, nomeadamente tudo que tem a ver com suporte técnico, com visitas a clientes, com o nosso suporte remoto ou presencial se necessário, bem como recursos que nós preparamos, portanto, para além destes conteúdos de vídeos, de conteúdos digitais, webinars que colocamos no YouTube, se calhar o mais importante e aquele que nós queremos fazer aqui um enfoque muito importante também aqui hoje é precisamente as Skedio Tools, certo, Ricardo? Exatamente isso. Tu podes então aqui apresentar linhas gerais, as Skedio Tools e o que é que nós temos de novo também para os nossos clientes? Até porque é hoje. Exato. É hoje. Ora bem, vamos passar então aqui novamente ao SolidWorks e... Só dizer que as Skedio Tools obviamente estão disponíveis para todos os clientes da Skedio com contrato de manutenção ativo. Portanto, e foram preparadas ao longo de muitos anos, dando resposta a solicitações dos clientes, a pedidos dos clientes e fazem essencialmente a automatização de muitas tarefas que normalmente demorariam imenso tempo a fazer ou então que não seria de todo possível fazer dentro do SolidWorks. Okay? Nós aqui vamos dar uns exemplos hoje. É isso mesmo, Rui. Ou seja, a partir deste momento, quem já tem Skedio Tools instalado, se reiniciar o seu SolidWorks, já vai aparecer aqui informação e dar indicação de que já está uma versão nova disponível. Ok, ela foi disponibilizada agora durante o webinar. Quem ainda não tem Skedio Tools, o ideal é passar no nosso site, descarregar o Skedio Tools e começar por instalar. Ok, alguma dúvida ou questão, estamos aqui também para ajudar. Agora, o que é que nós temos então como novidade nesta nova versão do Skedio Tools? Eu vou começar aqui, não aqui por esta secçãozita que está aqui acima, já lá vamos. Ou seja, se viermos aqui um bocadinho mais abaixo, da mesma forma que nós já tínhamos, continuamos a ter aqui, mas agora um botão diferente para vocês poderem fazer um pedido diretamente através do e-mail, ok? Ou seja, ele aqui, vocês basta escrever qual é que é o vosso problema e nós vamos receber um e-mail deste lado com o vosso problema, a vossa dúvida, para depois podermos dar então seguimento a essa mesma questão. Por outro lado, temos também aqui já direcionado a possibilidade de vocês fazerem um pedido de assistência via site, ok? E uma outra nova opção que temos também agora aqui disponível é a possibilidade de vocês fazerem o download da aplicação de assistência remota diretamente através da aplicação do Skedio Tools, ok? Isto de forma a também facilitar quer o contacto, quer depois também a questão do acesso remoto. Exatamente, do acesso remoto, agilizar também o acesso remoto, um bocadinho por aí.
Agora, sim, chegando aqui à parte de cima, ou seja, existem novidades no que diz respeito à compatibilidade, quer no que diz respeito ao add-in do SolidWorks, quer da aplicação standalone com a versão 2025, ok? Depois, pegando aqui uma vez mais neste subconjunto, eu vou abri-lo aqui em Resolved, vou só fixar aqui o Task Pane. Ora bem, uma nova funcionalidade que nós temos aqui disponível é o comando área por cores. O comando área por cores, ou seja, vamos aqui ao Schedule Tools, ele aparece aqui nesta posição e o que é que ele nos vai então permitir? Ou seja, ativando o comando, ele dá-nos aqui uma outra opção adicional, que é o considerar cor ao nível do conjunto, ou seja, se houver uma aparência aplicada ao nível da peça, e se nós tivermos esta opção inativa, ele vai considerar sempre a aparência da peça. Se, por sua vez, houver alguma peça ou algum conjunto, uma coisa do género, que tenha uma aparência definida e que se sobrepõe ao nível do conjunto, com esta opção ativa, ele vai ter em referência essa aparência aplicada ao nível do conjunto, ok? Ativamos e basicamente ele dá-nos o resultado das várias cores, o código RGB e a área em metros quadrados e milímetros quadrados. Posto isto, temos também depois a possibilidade de exportar para Excel esta lista de cores que nós temos ali disponíveis. Este comando é executado quer ao nível do conjunto, quer ao nível da peça. Ok? Esta será uma das primeiras novidades que nós vos queríamos então aqui mostrar. Pegando aqui no outro... Ias dizer alguma coisa, Rui? Não, só disse que sim que a cabeça. Ok. Pegando aqui num outro exemplo e passando aqui para outra funcionalidade, é um novo comando, lista de componentes. Vamos lá ver o que é que ele faz. Vamos só abrir aqui um subconjunto do nosso assembly principal. Ok, cá está ele. Ora bem, eu vou só fazer aqui uma coisita que é aceder aqui às propriedades, atualizar propriedades e vou só garantir que os meus ficheiros, pois falta-me aqui adicionar aqui uma propriedade de material, e eu vou só garantir que nós, em todos os ficheiros, quer seja conjuntos, quer seja peça, vamos ter a propriedade peso e a propriedade material definida. Vamos então processar a todos os níveis a adição desta nova propriedade, ou seja, isto é só ir buscar a propriedade interna que já está definida ao nível das peças para as que já tiverem esse tipo de informação. Mas realmente, quer dizer, no SolidWorks, para fazer isso que acabaste de fazer com um clique, tinhas que ir a cada uma das peças e dizer que há uma nova propriedade chamada material. Ok. Portanto, e indicar a propriedade interna. Coisa que iria dar muito mais trabalho se fossem ver cada uma destas peças individualmente e pôr lá essa propriedade. Exatamente. Ou seja, neste momento o processo já está concluído e vamos então ver o que é que temos como novidade no que diz respeito às listas de componentes. Executamos o comando, ele mostra-nos esta tabela e nós aqui neste caso podemos ver conjuntos ou peças. Reparem aqui numa outra situação, ou seja, estas peças é uma lista de partes only, ok? Aquilo que nós representamos aqui ao nível dos conjuntos é uma espécie de partes only, mas para conjuntos only, neste caso, ok? Portanto, nós conseguimos ver também a miniatura, a pré-visualização dos referidos componentes e conseguimos ver, aqui neste caso estamos apenas a ver o primeiro nível, desativando ali aquela opção, nós conseguimos então ver todos os níveis do nosso conjunto, quer no que diz respeito a peças, quer no que diz respeito a conjuntos, ok? Algo que nós temos também adicional, se formos às propriedades do Schedule Tools e às propriedades da lista de componentes, nós podemos definir as várias propriedades que nós queremos incluir na nossa lista de materiais, lista de peças ou lista de conjuntos, e definir se esta propriedade vai estar em ambos os ambientes ou se queremos, por exemplo, aqui o material não faz sentido estar ao nível do conjunto. Então vamos, por simplesmente, aplicar ao nível do material. O peso já poderemos querer ter em ideia o peso da peça ou o peso daquele subconjunto, não é? Um bocadinho por aí. Vamos gravar e automaticamente a nossa tabela aparece-nos também já com todas as propriedades, caso elas existam, como é óbvio. Posto isto, por fim, podemos então depois exportar também para Excel a lista só das peças, a lista só dos conjuntos ou a lista de ambos os casos. Ficamos aqui a opção do Excel e ele vai-nos então criar aqui a exportação para Excel de todo este tipo de informação. Ok, o processo está concluído e vamos aqui então
só abrir aqui o Excel, ou seja, temos aqui a lista de conjuntos e temos aqui do outro lado a lista de todas as nossas peças, ok? Isto também tudo disponível na nossa nova versão do Schedule Tools. Relembro uma vez mais, a lista de componentes é uma lista de componentes only, ou seja, é quantas vezes aquele conjunto aparece em todos os níveis do conjunto principal, ok? Para vermos aqui um último comando que está também disponível nesta nova versão, é uma vista de perfis 3D, ou seja, nós já tínhamos uma vista de perfis 2D, agora temos aqui uma vista de perfis 3D. O que é que nós temos disponível na vista de perfis 3D? Se nós formos aqui às opções, e formos aqui às opções das vistas de perfis 3D, nós temos então a possibilidade de adicionar um template, definir um template que vamos utilizar, definir se os perfis vão ou não ser colocados, a localização de save do desenho criado, se a pasta da peça, pasta relativa ou uma pasta fixa, e depois também a nomenclatura do próprio ficheiro, desde o nome da peça, o nome do body, quantidade, uma propriedade, quer seja da getlist ou do documento, podemos também definir todo esse tipo de informação. E agora aqui o que nós temos? Temos um ficheiro de construção soldada, em que temos vários elementos, e o que ele nos vai criar é um desenho independente para cada um destes elementos. Ou seja, enquanto o comando vistas de perfis que estava ao nível do 2D cria num desenho a representação de todos os elementos, aqui neste caso temos um desenho independente para cada um dos elementos. Ok? E reparem que ele aqui estamos a fazer todo o processo de criação de forma independente para cada um dos elementos. E não seja bastante rápido, até conseguimos ver como é que as cotas ficam posicionadas, portanto, é bastante útil e poupa-nos bastante trabalho. Exatamente isso. E esse também é o objetivo essencial do Schedule Tools, como é óbvio. Para além disto... Essa ferramenta é espetacular, porque já conseguimos fazer... Era possível no SolidWorks fazer aquele desenho do model item, portanto, ou seja, nós podíamos ir a cada um dos elementos e fazer o desenho específico, se quiséssemos ter todos na mesma folha de desenho. Mas isso era muito trabalhoso. Conseguimos resolver isso com o nosso comando, que faz todos os elementos na mesma folha. E agora temos este novo modelo, portanto, nós sabemos que há clientes que preferem ter, mesmo para elementos do Elements, preferem ter um desenho físico, digamos assim, para cada elemento estrutural. Carregando um botão, temos todos os elementos cotados, cada um no seu próprio desenho, de uma forma automática, como viram. Exatamente. Aliás, eu no outro dia, em conversa com um cliente, ele até me disse: eu às vezes costumo pôr este comando a executar, vou buscar o meu café e quando cá chego já tenho tudo pronto. Ou seja, ele até ia buscar café, está a trabalhar. Tão simples quanto isso. Depois temos aqui também algumas correções de alguns pedidos que foram também sido feitos e temos também aqui uma melhoria no que diz respeito às vistas automáticas, isto é, quando nós tínhamos a cota do modelo, ele basicamente estava a duplicar as cotas em todas as vistas que fosse possível representar aquela cota. Neste momento ele está a evitar que existam cotas em duplicado, ou seja, ele só vai colocar aquela cota uma única vez, o que também acabamos por achar que é uma melhoria significativa e que vos dá também uma melhor segurança quando forem utilizar nesta nova versão esta funcionalidade. Ricardo, já agora só aproveitar que existem aqui duas perguntas sobre esta funcionalidade. O Tiago pergunta se só funciona em peças multi-body. Eu aqui penso que a pergunta é se funcionará também em assemblies. Penso que será essa, digamos, a pergunta do Tiago que está aqui subjacente. E também é a pergunta da Eduarda. Okay. Isto só funciona, ou seja, tem que ser uma peça de construção soldada. Vocês estão a ver, temos esta peça, o comando está ativo. Se nós viemos aqui para o assembly, o comando não está ativo, e se eu for buscar aqui, por exemplo, uma peça, vou buscar se calhar aqui o monitor, sim, tenho a certeza que não é feito em um element, ou seja, o comando não está ativo. Só está ativo na condição de ter elementos de construção soldada, que é o propósito. É o mesmo tipo de comportamento que acaba por funcionar no 2D. Se vocês tiverem uma vista com elementos de construção soldada, o comando vai estar ativo. Se não tiverem, ele não vai estar ativo. É um bocadinho por aí. Penso que respondemos aqui à questão. Sim.
Há aqui também uma pergunta do Diniz acerca de se existe alguma maneira de escolher ou pré-selecionar algum tipo de critério sobre o posicionamento das cotas nas vistas, mas basicamente o que fazemos é um insert model items das cotas, não é? Portanto, imagino que seja... Neste caso aqui é o... Agora está-me a falhar o termo, aquele comando de cotagem, digamos, automática. Não é o Fully Defined Sketch, Automatic Dimensions, se não me falha a memória, mas neste caso aqui específico é isso. Se for na cotagem de peças, digamos, normais, sempre que vocês usam as cotas do modelo, aliás, eu posso mostrar por aqui, se calhar é mais fácil, ou seja, quando vocês estão a configurar, se vocês forem buscar as cotas do modelo, ele só utilizar o model items, ou seja, a representação que ele aqui vai dar é a posição da cota que existe ao nível da peça, propriamente dita. Quando vocês vão buscar este auto, ou seja, ele vai cotar de forma automática e nada, ou seja, ele pode e quase certeza vai colocar cotas a mais do que aquelas que vocês estão a representar na vossa peça. Um bocadinho por aí, ok? Aquelas que estão em relação à peça, ao modo de construção, digamos assim, é as cotas do modelo. A única possibilidade, se houver alguma cota que vocês não queiram que ele capture, o que vocês podem fazer é pura e simplesmente, imaginem que eu vou clicar aqui, temos esta cota do 1100, se eu fizer aqui o botão direito, seleciono aqui este Mark for Drawing e ele automaticamente descarta aquela cota do desenho. Ok? Mas este já é o funcionamento do model items propriamente dito. Espero ter respondido também a essa questão, acho que sim. Sim, Okay. julgo que sim. Também há alguma dúvida ou questão? Mandem um e-mail, uma coisa do género, e podemos depois falar mais tarde e ver a questão em detalhe, um bocadinho por aí. E posto isto, acho que estamos bem, apresentamos aqui as novidades do Sketchy Tools. Espero que tenha valido a pena a espera. Sem dúvida, acho que mostraste aí pelo menos 3 comandos muito interessantes e todos esses são novos, né? Portanto, o que mostra também que nós todos os anos procuramos, da mesma maneira que vocês recebem uma nova versão do SolidWorks, também que recebam também uma nova versão do Schedule Tools. É um esforço que nós fazemos para ir também evoluindo esta ferramenta de acordo com aquilo que são as solicitações dos nossos clientes. Portanto, estas macros que o Ricardo teve a mostrar ainda há bocadinho, todas elas vêm como pedidos e solicitações diretas dos nossos clientes, por isso acredito que haja de facto essa utilidade não só para um cliente em particular, mas para vários que partilhem as mesmas necessidades. Okay? Exatamente, isso é sempre aberto a nós. Muito a ir fazer o download do Schedule Tools, ok? É muito simples, portanto, o Ricardo já mostrou aqui um processo diretamente a partir daqui, ou então diretamente a partir do site schedule.com ainda, schedule.com, podem fazer schedule.com/scheduletools, estão logo lá no sítio onde podem também fazer download, por isso aconselhamos muito a que vocês façam efetivamente essa instalação, experimentem e vejam o que é que conseguem automatizar utilizando este conjunto de funcionalidades que nós desenvolvemos. E o Ricardo não mostrou aqui hoje, mas temos também, digamos, há uma vertente das Schedule Tools, que é este módulo Edin que ele teve a mostrar, mas também existe uma aplicação standalone que tem outras capacidades e que complementa também estas ferramentas de uma outra forma. Exatamente, Rui, só destacar aqui, se viermos aqui ao nosso site, não é? Nós temos aqui logo na página principal também a possibilidade de fazerem o download das Schedule Tools. Exatamente. Okay? Tão simples quanto isso. Perfeito. E posto isto, há aqui só uma coisa acerca do PhotoWorks e do Visualize, portanto o PhotoWorks foi efetivamente descontinuado, por isso quer dizer que, para responder à pergunta dele, sim, efetivamente para podermos fazer animações, neste momento precisamos de ter o SolidWorks Visualize Professional, okay? Sendo que o Standard vem incluído em qualquer versão premium com manutenção ativa. Okay? Portanto, Schedule Tools, super importante, juntamente com todas as novidades que também já vimos hoje do SolidWorks 2025. Estamos rapidamente a aproximar daquilo que é o final da nossa sessão. Só também relembrar, do ponto de vista daquilo que é a nossa equipa técnica,
para vocês também juntarem as caras às pessoas e o que é que cada um faz aqui dentro e as suas áreas de especialidade. Portanto, esta é a nossa equipa técnica, portanto, obviamente para além do Ricardo Borges e do Ricardo Brás. Temos o André, que é o nosso especialista na parte do CAM, o Vinícius, que está a fazer formação, suporte técnico e também apoio na área da simulação, o Diogo, que trabalha essencialmente a nível de suporte técnico de primeira linha, mas também já está desenvolvido em Visualize, DriveSight, etc. E o Carlos, que é a nossa última aquisição, mas o Carlos já está também, talvez há... quase um ano. 6 meses. Pronto, ainda mais, pronto, é isso. Que também conhece bem, para além do SolidWorks, conhece bem o PDM e também a plataforma 3D Experience. Portanto, os e-mails de nós todos acabam em @ibernova.pt. A hotline é esta que vocês aqui estão. Espero que a conheçam já bem. Por isso, quer dizer que penso que terminamos por hoje a nossa apresentação. Já vamos em 1h20, ok? Penso que terá útil para esclarecer aqui com um nível de detalhe um bocadinho superior aquilo que são as novidades do SolidWorks 2025 em todo o portfólio, juntamente com as Schedule Tools. De resto, Ricardo, algo mais que queiram dizer aqui aos nossos clientes hoje? Não, apenas para agradecer a disponibilidade deles e a presença, como é óbvio, para estarem atentos, para instalarem o Schedule Tools. Não se esquecerem da data do 11 de dezembro, o webinar da Shop Floor, e acho que é um bocadinho por aí. E é isso. Muito bem, então... Também tem aqui orientações abaixo, portanto, fico a aguardar. É isso. Então, muito obrigado pela vossa participação e presença aqui hoje. Não sei se iremos fazer para além digamos, do webinar do CAM. Este provavelmente será o penúltimo webinar do ano 2024. Portanto, para o ano cá estaremos nós para continuar aqui os nossos webinars e continuar a partilhar este conhecimento convosco. Esse é o nosso objetivo. Portanto, mais uma vez, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.